E aí, pessoal? Cadê o resto do povo? Bom, é o seguinte, vamos começar a aula, senão vai ficar muito tarde, né? O povo está estacionando o carro, pelo jeito, está na cantina, alguma coisa assim, né? Vamos lá. É, Deixa eu começar já a apresentar aqui já de direto. Se eu achar o negócio aqui para... Por que que toda vez que eu mudo, ele muda o negócio aqui? Poxa, sacanagem isso. Eu não posso estar editando. E aí, pessoal, vocês estão vendo o slide aí? Alguém pode responder verbalmente para mim? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Boa noite, todos os mancebos aí do nosso curso de redes e comunicação de dados, né? Então, essa noite aqui, eu não aguento mais falar de protocolo para vocês, eu imagino que vocês também não aguentem mais, não estão mais aguentando ouvir essa ladainha de protocolo para cá, protocolo para lá, tipo de protocolo, protocolo de rede, protocolo disso, protocolo daquilo. Cansamos de protocolo. Tá? Então, vamos parar de falar dos protocolos especificamente e a gente vai começar a falar de outras coisas, tá? Todavia, entretanto e contudo, antes, eu gostaria de mostrar para vocês, só para dar uma fechadinha na aula passada, que a gente chegou a falar dos modelos de referência, né? Tanto ISO quanto modelo TCP/IP. Eu lembro que eu falei para vocês que esses modelos de referência nada mais são do que foram divididos em camadas, né? E isso é para dividir os protocolos, ou seja, para dividir e não misturar a atuação dos protocolos, tá? Então, eles são separados e definidos nessas diferentes camadas, tanto do modelo TCP/IP ou do modelo ISO, não importa. Uma coisa importante que eu falei é que o modelo ISO foi criado pelo pessoal de engenharia e a base desse modelo ISO é a rede normal lá, aquela rede de comunicação que a gente tinha, aquela rede antiga, né, de telefonia. Por quê? Porque o conceito de rede é muito mais antigo do que esse conceito de rede de comunicação digital de computadores, né? A gente, antes da rede de computadores, a gente tinha a rede de voz, tá? De telecomunicações, vamos dizer assim. Hoje já misturou tudo, então, tanto voz quanto dados, eles podem ser transportados em qualquer uma das redes e a gente vai ver como que isso ocorre. Então, só para a gente relembrar, na realidade, não sei se é bem relembrar, né? Porque pode ser que tem gente que não viu. Tá? O modelo OSI, a gente é um modelo de 7 camadas, né? A gente sabe que cada uma das camadas, a cada uma dessas camadas são atribuídos protocolos. O modelo TCP, ele muda um pouco, né? O modelo TCP/IP, ele junta essas 3 camadas aqui de aplicação, apresentação e sessão, tá? E ele tem a camada de transporte, a camada de rede, e essa camada física e de enlace aqui, eles juntam também. Tá? Mas no meu caso, o que eu queria mostrar para vocês é que cada protocolo, tem alguns que a gente não viu, porque a gente não vai dar, não dá para cobrir todos os protocolos, tá? São muitos protocolos. A única coisa que a gente pode ter é que para algo, né, que a gente faça em computação, nas redes e tal, para eles serem considerados protocolos, tá? Eles têm que ter algumas propriedades, né? Porque o que é um protocolo? Na realidade, o protocolo é uma maneira de você trocar, de você padronizar, né, essa comunicação via rede.
Então, um protocolo, um software, qualquer coisa, para ele ser considerado como protocolo, ele tem que, por exemplo, estabelecer conexão, tá? Porque se ele não estabelecer conexão com um computador remoto, com um elemento de rede remoto, não tem jeito de fazer comunicação. E os protocolos fazem isso de várias maneiras, cada protocolo tem seu jeito, né? Outra coisa, ele tem que saber, por exemplo, ele pode saber tratar uma interrupção de comunicação. Por exemplo, eu quero falar de A para B, só que B, por algum motivo, sai fora da rede ou quebra. Então, o A não vai conseguir falar com o B. Então, o protocolo de comunicação, né, ele tem que saber que isso aconteceu. Senão ele vai começar a mandar coisa para o A, coisa para o B, e o B está fora, não vai receber. Então, ou seja, para esses pequenos programinhas, né, que estabelecem comunicação, que fecham comunicação e tal, serem realmente considerados protocolos, eles têm que ter esses atributos, né? Depois eu passo para você para vocês uma listinha de atributos que os protocolos precisam ter para serem realmente considerados protocolos. Bom, e o que a gente vê aqui no nossa transparência de hoje, né? É que na camada de aplicação, por exemplo, tem um monte de protocolo que a gente já ouviu falar. HTTP, SMTP, o FTP a gente já ouviu falar, o SNMP eu já falei, o POP3 a gente já comentou, o IMAP a gente comentou, o BitTorrent a gente comentou, o DNS a gente comentou, e tem outros protocolos que são considerados protocolos de camada de aplicação, tá? Na apresentação tem dois que a gente não viu, tá? Esse TLS nada mais é do que o SSL, tá? Que é um protocolo de segurança, tá? Security Shell. Nossa, meu cérebro tá. Bom, eu não lembro a abreviação, mas é um protocolo de segurança, tá? Que a gente usa, por exemplo, para estabelecer contato entre bancos, por exemplo, banco-cliente, tá? Protocolo de sessão é o NetBIOS, tá? Esse NetBIOS usa o NetBIOS, tá? O I aqui é de User Interface, tá? A Microsoft usa esse daí, tá? De transporte, pô, a gente já viu o TCP, viu o DP, tá? O RIP, a gente chegou a ver. E de rede? IP, né, o V4, o V6 a gente não viu ainda, vai ver um pouquinho mais para frente. Tem um protocolo que eu comentei com vocês apenas, que é o IPsec, tá? É um protocolo IP, tanto na versão 4 só que ele foi implementado com algumas coisas de codificação de segurança, para ser um protocolo mais seguro, tá? ICMP a gente já falou, o NAT eu não falei, mas eu vou postar para vocês. Bom, e na camada de enlace física, vamos dizer assim, a gente viu o protocolo Ethernet, tá? Que é praticamente uma cópia, vamos dizer assim, do I3E802, só que o I3E802 ele tem algumas operacionalidades que o Ethernet básico não tinha, mas são poucas variações. HDLC, Token Ring, eu cheguei a comentar contigo. Os FDDI, Fiber Distribution. Pô, eu não lembro o que é. O PPP é point-to-point, vamos ver o FDDI. O bom é que aqui eu tenho condição de procurar no Google, né? Quando vocês estiverem fazendo a prova, não dá. Tá? Fiber Distribute Data Interface. Tá? Deixa eu pôr aqui para vocês.
TDDI. Diminuir um pouquinho para ficar igual o tamanho. Beleza. Tá? É para usar com fibra ótica. Tá? É um protocolo específico. Tá? Point-to-point protocol. Tá? Protocolos de chaveamento. Frame Relay também é um protocolo interessante. ATM. ATM é assim. Transmission Mode. Tá? Tem que tomar cuidado, porque geralmente lá nos Estados Unidos o pessoal usa. Aqui a gente usa aqueles caixas de banco, sabe? Que a gente vai tirar dinheiro, tipo, aqueles totem, né? De banco que fica em supermercado, banco 24 horas e tal. Tá? E lá nos Estados Unidos, esses totens, esses caixas de banco, são chamados também de ATM. Tá? Eu só estou falando porque muitas vezes o pessoal fala em ATM lá, para quem fala inglês, o que ele está querendo dizer é Automatic Teller Machine, tá? Que é uma máquina, é um caixa automático. Tá? Não tem nada a ver com esse protocolo de transmissão. Muito embora a gente possa utilizar esse protocolo, tá? Para fazer a comunicação entre os equipamentos lá que tem dentro das caixas, que na realidade são os modems, tá? Então, na camada física, a gente tem 802.11, que é o Ethernet, tem o Wi-Fi RDs, tem o RS-232, o 44... eu fiz aqui. Tá. O EIA 442, o RS-449, ó, Bluetooth, é considerado um protocolo de camada física. O USB também é protocolo de camada física. Daí tem aqueles de rede, né, que a gente usa, que é o par trançado, 10 base T, o 100 base T. ISDN, RD, que é o mesmo que RDSI. RDSI é Rede Digital de Sistemas de Informação, Information Systems Digital Network. Bom, o fato é o seguinte, só para mostrar qual é a utilidade da camada OSI, né? É para você separar esses protocolos, porque cada protocolo desse trabalha com uma especificação, um método de trabalho diferente. E eu lembro também que a gente sempre comentou lá da pilha de protocolos do TCP/IP, né? Que eu falei, poxa, quando a gente instala o TCP/IP em casa lá, protocolo, né? A gente fala, vou instalar o protocolo TCP/IP. Na realidade, eu não estou instalando só o TCP e o IP. Eu estou instalando uma pilha. A pilha quer dizer que é um monte de protocolo, vem um monte de protocolo num pacote só. E quais são os protocolos que vêm nessa pilha? Ó, vem o BGP, o DHCP, tá, o DNS, FTP, HTTP, IMAP, LDAP, que eu não falei, MGCP, que eu não falei, NNP e NTP eu não falei, o POP eu cheguei a falar, esse ONC eu não falei, o RIP a gente falou, o CIP eu não falei ainda, SMTP já falei, SNP já falei, e SSH não falei ainda. O Telnet, eu comentei com vocês que era um protocolo de camada de aplicação para fazer ligação remota, né, de terminais a um roteador, por exemplo. Tá? XMPP, tem um monte de outros aqui de camada de aplicação que vem junto da pilha de protocolos TCP/IP. Na camada de transporte, tem esses caras aqui, tá? E mais alguns. Da camada de rede, vem esses protocolos. Tá? Olha que interessante. O Internet Communication Management Protocol, tá? Ele foi criado e ele trabalha junto com o IPv4. Tá?
No momento que inventaram o IPv6, eles fizeram uma revisão do ICMP e colocaram o ICMP versão 6, tá? Ou seja, esse daqui funciona com o IPv6, esse daqui funciona com o IPv4, tá? Tem o IPsec também, que eu já falei lá da outra vez, mas ele vem para ser instalado na pilha TCP/IP. E na camada de enlace, né? Tá? Que é aquela camada lá que fica perto, mais próximo do físico, a gente tem vários protocolos também. Tá? Inclusive o Ethernet que a gente viu. Daí eu até lembro de ter comentado com vocês que protocolo, de uma certa maneira, é muito simples. Porque se você aprendeu o Ethernet, o TCP, o IP, né, um de endereçamento, um de transporte, tá? E um de camada física, você já viu como que as estruturações ou a estrutura de dados do protocolo é, tá? Então você já sabe como que faz sincronismo, né? Quais são os protocolos que a gente viu que faz sincronismo? A gente só viu o Ethernet, tá? Mas beleza, aprendeu a Ethernet, você consegue aprender outros, né? Vamos adiantar com a matéria, e daí, quando surgirem outros protocolos, daí a gente vai lembrar muito do Ethernet e vai ver. Só que antes a gente precisava também ter uma ideia, tá, do que é considerado uma rede de transporte. Tá? É assim, vamos imaginar, rede de transporte, a gente entende, tá, como sendo uma rede de comunicações que vai transportar informação. Tá? Mas, antigamente, né, a visão tradicional de redes de comunicação, né, ou de telecomunicação, tá? Geralmente, ela não é uma única tecnologia. Tá? Ela é uma combinação de tecnologias que a gente chama de transmissão, que realmente vai transmitir, né, a informação, e comutação. Tá? Bom, o que a gente pode entender como sendo comutação? Comutação é questão de você ter número. Tá? Ou endereçamento. Olha que legal. Então, na topologia antiga, quando a gente pegava o telefone comum, tá? A gente tinha a parte de transmissão, que fazia realmente a transmissão do que se estava falando, e a comutação, obviamente, estava junto, né? Mas era a ordenação de como você conseguiria discar o número para outra pessoa. Tá? Hoje, nos smartphones, você também tem isso. É que a gente não disca mais, né? O número da pessoa. A gente pega o número da pessoa na nossa lista de contato, né? E fala para o telefone fazer a ligação para a gente. Ninguém mais lembra o número do telefone de ninguém, né? Porque nem precisa. Você está lá no contato, às vezes a pessoa tem 3 telefones, né? Você escolhe um deles lá e fala para o telefone, não, faz a comutação para mim, ou seja, liga para essa pessoa, estabelece a comunicação com essa pessoa, tá? Só que hoje, o que acontece? Esses conceitos básicos, esses elementos básicos, né, de transmissão e comutação, ainda existem. Tanto é que eu acabei de falar do smartphone, tá? Mas hoje a gente tem uma nova visão, porque essas redes de comunicação que a gente tem hoje, elas, em princípio, servem para todos os tipos de dados, né? Antigamente, não. Antigamente era tudo separado. Se você queria fazer comunicação de um computador para outro, você podia até abrir mão da rede de telefonia, que era assim que a gente fazia, colocava um modemzinho de um lado, um modemzinho do outro,
e fazia o modemzinho se falar, portanto, um computador falava com o outro. Tá? Se você queria falar com voz, você pegava o telefone, discava, né? Ou teclava o número. Na realidade era discado, porque era um disco, né? Aí você discava para o número da pessoa, a pessoa atendia e você falava. Tá? Então, com o passar do tempo, obviamente, a tecnologia foi avançando e a gente começou a digitalizar o sistema de telefonia. Né? E quando a gente passou a digitalizar o sistema de telefonia, a parte de comutação e transmissão, ela teve que se adequar a essa nova visão. Né? Portanto, e mais, ficou até melhor, porque como a rede de telefonia ia se digitalizando, ela ia se aproximando cada vez mais da rede de computadores. Né? Então, a gente começou a ver uma mistureba entre as coisas. E tanto a rede de telefonia quanto a rede de computadores começaram a poder transmitir coisas diferentes, porque em vez de voz, passou a ser bit. Em vez de televisão, passou a ser bit. Em vez de computador, sei lá como, porque computador já surgiu com bit, né? Então, era bit. Então, ficou muito mais fácil isso daí. Tá? E é isso que a gente tem que... É por isso que a gente está estudando essa matéria, para entender como que essas redes funcionam. Tá? Existia o que a gente chama de rede comutada por circuito, tá? E rede comutada por pacote. São dois tipos de situações. Tá? As redes comutadas por circuito, tá? Os dados são organizados em fluxo de bit contínuos e ininterruptos. Nossa, eu detesto dar aula sem lendo. Tá? Eu pensei em preparar antes, mas daí na hora que eu leio fica uma porcaria. Né? Eu devo preparar na hora, daí eu falo e escrevo, só que não sei se vai dar tempo. Mas tudo bem. Tá? Ou seja, antes de iniciar a transferência de dados, tá? A própria conexão deve ser provisionada. O que significa isso? Significa que antes de eu começar a transmitir o dado, tá, do A para o B, né, deixa eu desenhar aqui, bonitinho. Eu tenho o cara A, tá, e vai falar com o cara B. Tá? Eles estão longe um do outro, então, se eles estão longe um do outro, significa que eu vou ter que usar uma rede. Tá? Só que nessa comutação de circuito, antes de eu começar a mandar, o que eu faço? Eu estabeleço um circuito. Eu faço o que eu chamo, tá, em rede de comunicações, cadê o negócio da voz aqui? O que eu chamo de handshake. Tá? O que é o handshake, então? Handshake vem do inglês lá, que é apertar as mãos. Tá? Então, o handshake nada mais é do que estabelecer uma comunicação. Tá? Então, o A vai para o B, fala alguma coisa, né? Tipo assim, eu quero falar com você. Tá? E o B fala com o A, tipo assim, beleza, então eu vou falar contigo. É assim que funciona o negócio. Tá? Bom, quem que produz esse handshake? Bom, a gente já viu, protocolo. O protocolo que vai fazer isso daqui, essa troca de informação. Tá? Mas o fato é que os dados são organizados, vão ser organizados em fluxos de bits contínuos e ininterruptos. Tá? Ou seja, é assim, eu quero falar com você, B. Tá bom, A, pode falar comigo. A partir desse momento, eu estou falando, hein? Cara, e na hora que ele está falando, filho, ninguém, é que nem eu dando aula, ninguém para. O nego fala. Ou seja, eu não vou interromper meu fluxo de dados. Tá? Pô, legal isso daí, né? Onde a gente pode ver esse tipo de comunicação?
Olha que legal. Vamos trazer para o nosso dia a dia que talvez a gente entenda melhor. Por exemplo, eu vou transferir um filme que está no meu HD, tá, para o meu pendrive, porque eu quero levar para assistir em outro lugar. O que eu faço? Eu vou no computador, tá? Coloco o meu pendrive na máquina, tá? Vocês lembram que o pendrive ele tem nele um chipzinho lá, um CI, com o protocolo USB 2.0 ou 3.0, não interessa. Se for 3.0 é mais rápido, tá? E na hora que eu entro no sistema operacional e arrasto uma pastinha, né, no meu drive C para o meu pendrive, que foi entendido pelo computador no endereço de memória tal, do hardware, blá, 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 que está falando no barramento USB, usando o protocolo USB 3.0, por exemplo, a hora que eu falar assim para o pendrive, ó, vou começar a transmitir o filme, o pendrive fala para o computador, beleza, estabelecemos a comunicação, meu amigo, pode mandar ver. Daí o que o computador faz? Descarrega o filme inteiro no pendrive. Isso é um exemplo de comutação por circuito. Tá? Bom, quem que usava isso tempos atrás? A rede de telefonia antiga. POTS, que eles chamam, é Plain Old Telephone Services. Da língua pátria, é uma bosta falar inglês, mas é isso aí. A gente tem que também aprender um pouquinho de inglês se a gente quer se dar bem na vida, né? O chinês, não sei. Tá? De qualquer maneira, é assim. Então, as redes de telefonia antigas, quando elas queriam fazer uma comunicação de A para B, era exatamente isso que ocorre, de uma certa maneira. O A liga para o número do B, o B responde para o A, fala, ó, pode falar aí o que você quiser, eu estou escutando. Tá? Beleza, e o A começa a falar. Começa a falar e mandar o que ele quer falar. Tá? Bom, só que é uma comunicação, né? Se o A for fazer que nem eu estou fazendo, dar uma aula contínua, ficar falando sem parar, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um caminho entre A e B, que é só meu para eu falar. Tá? E o B, poxa, ele vai querer falar comigo também. Então tem que ter um caminho que vem do B para o A, para ele falar assim, pô, César, para de falar, ou para de transmitir, pô, deixa eu falar com você, eu quero falar também, entendeu? Mas veja bem, isso não acontece através do protocolo, diferentemente do que acontece na internet, né? Isso acontece através de uma comunicação também, ou seja, o cara B é que vai falar para o A calar a boca, entendeu? Não é protocolo, já é comunicação. Beleza. Então, isso é uma comunicação de circuito. Outra coisa que é importante a gente saber é que nessa comunicação de circuito, tá, existe uma alocação exclusiva de recurso para mim. O que significa uma alocação exclusiva de recursos? Significa que eu estou falando com a A, tá? Eu estou falando com o B está falando comigo, tá? E todo o recurso que a gente usa aqui, ó, transmissão, equipamento, protocolo, suíte, todos aqueles equipamentos que eu estou usando aqui estão alocados para eu falar com ele e vice-versa, tá? Se alguém quiser entrar aqui nessa comunicação, não vai conseguir. Por quê? Porque, a não ser que ele faça pegue um fiozinho lá e vai no fiozinho do telefone lá e faça uma chupetinha, né? Daí com chupetinha ele vai escutar o que eu estou falando. E vai até falar. Ou se tem um problema que a gente chama de diafonia em telefonia, que chama linha cruzada, né? Para ser mais fácil de entender. Né? É um defeito, né? Porque você jamais quer escutar o que o seu... Bom, dependendo da vizinha, eu gostaria de escutar o que ela está falando. Mas, em princípio, não deve haver linha cruzada. Você não deve escutar a comunicação do outro. Os recursos vão ficar alocados exclusivamente para você. Tá? Beleza. Vamos lá. Já na rede comutada por pacote, tá?
Essa rede comutada por pacote, os dados são organizados em pacotes. Opa, está perto do que a gente está estudando até agora, né? De tamanho finito. Opa, legal, a gente tem o PDU, né? Tem o MTU, que é o Maximum Transmit Unit, tá? Que é o tamanho máximo do pacote que vai naquele determinado protocolo, que eu não sei qual é ainda, tá? Mas beleza, então é um tamanho finito, que são processados nos nós da redes, um a um nos nós da rede, encaminhados com base na informação do cabeçalho do pacote. Opa! Cabeçalho, nossa, então já está começando a nos trazer uma luz, porque a gente já viu isso daí. Se tem cabeçalho, a gente já viu protocolos que tem cabeçalhos, né? Então, disso a gente deduz que o que a gente estudou até agora, né, que foi a Ethernet, a internet, todos os protocolos que a gente estudou até agora, faz parte do que a gente chama de uma rede comutada por pacote. Tá? Nesse cenário, cada pacote utiliza dos recursos de comutação e transmissão, tá? Apenas durante o tempo da duração. E esses recursos são compartilhados por todos os pacotes. Beleza, a gente já sabe isso daí. Tá? Bom, esse processo de encaminhamento e agregação de pacotes, tá? Na internet, por exemplo, tá? A gente chama de, multiplexação estatística, tá? Então, daí já vem o conceito de multiplexação. Vamos pôr outro slide aqui, só para a gente entender o que é o conceito de multiplexação. Ó, um jeito fácil de entender multiplexação é assim. Imagina que eu tenho um cara aqui. Vou fazer um carinha pequeno aqui. E um outro carinha pequeno aqui. Beleza? Tá? E esse carinha verde quer falar com o verde. Tá? Beleza. Só que eu também tenho um carinha aqui. Tá? Só que esse carinha é azul. E ele quer falar com um carinha azul aqui. Beleza. E eu tenho outro carinha. Não vou desenhar muitos carinhas, não. Tá? Mas um outro carinha aqui vermelho. E queira falar com esse carinha vermelho aqui. Tá. E o que eu tenho aqui entre eles? Ah, eu tenho uma rede. Tá? Então, vou pôr uma rede aqui entre eles. Eu tenho uma rede entre eles. Tá? Só que é o seguinte, essa rede, ela consegue colocar uma parte de comunicação por vez, tá? Porque eu não consigo juntar esses 3 pacotes aqui, tá? Porque cada um quer falar uma coisa diferente para esses 3 caras aqui. Eu não consigo colocá-los todos juntos na mesma rede, embaralhado, a não ser que eu arranje uma maneira de embaralhá-los de uma maneira coerente, né? Por quê? Porque aqui eu preciso saber na saída para onde que eu vou entregar cada um. Tá? Então, o conceito de multiplicação é assim. Tá? Como eu tenho só esse recurso disponível, tá? Eu posso passar por um circuito multiplexador, que ele vai fazer o seguinte, gente, ó. Ele vai pegar um pedacinho desse cara aqui, tá? Esse pedacinho aqui é informação, né? Ele vai jogar nesse cara aqui,
Esse cara vai pegar a informação e vai colocar na linha. Legal? Legal. Eu vou pegar esse cara aqui, um pedacinho desse cara aqui, ó, e gosto. Tá? Um pedacinho desse cara aqui, vou colocar nesse equipamento, e ele vai jogar aqui na rede. Vou pegar também um pedacinho do vermelho. Professor, tem alguém tentando entrar aí, ó. O pessoal mandou no grupo. Aceita ele aí, fazendo favor. Acho que é o Vitor. Ah, então, espera aí um pouco. Ele está tentando entrar de fora, né? Isso dá um trabalhão para mim que vocês não têm noção. Permitir. Pronto. Desculpa aí, Vitor. É que é o seguinte, cara, eu não fico olhando o chat, que eu tô olhando aqui na transparência, tá? Então, bom, beleza. Daí eu pego esse pedacinho, tá vendo, do vermelho aqui. O que eu faço? Coloco aqui. Olha que legal. Independente desses pedacinhos aqui, tá? Vamos imaginar que o que vai acontecer? Quando eu chegar nesse equipamento, que é o mesmo desse, deixa eu até mudar de cor para não ficar confuso para todo mundo, tá? Quando eu chegar aqui, esse equipamento vai saber que esse pacotinho aqui, ó, vai para esse cara, esse pacotinho chegou aqui, vai para esse cara, e esse pacotinho chegou aqui, vai para esse cara, tá? Só que tem mais coisa aqui, concorda? Tem mais um pacotinho que vem para cá, tem mais um pacotinho que vem para cá, que foi esse daqui que eu não precisava, tá? E depois tem esse pacotinho que vem para cá, certo? Transmite, chega, os três caras chegam aqui, esse pacotinho vai para cá, poxa, por que eu peguei dois? Esse vai para cá, e esse vai para cá. Olha só que interessante. Agora vamos abstrair e vamos usar um pouco o nosso cérebro para a gente entender isso daqui sem ter maiores problemas. Olha só, imagina que esse tanto de coisa aqui seja todo o arquivo ou a coisa que esse verdinho quer falar para esse verdinho aqui. E esse azul, tudo que está aqui é tudo que ele quer falar para o azulzinho. Isso daqui é tudo que ele quer falar para o vermelhinho. Então, isso daqui tem um tempo, vocês concordam comigo? Tem um tempo de duração. Tá? Não precisa ser igual. Eu estou fazendo igual só para a gente tentar entender. Se eu for transmitir pedacinho, pedacinho, desse jeito, né? Como se fosse uma chavinha, pega desse, pega desse, pega desse. Depois pega desse, pega desse, pega desse. Pega desse, pega desse, pega desse. E for transmitindo aqui, e daí, ó, pego desse, põe para esse, pego desse, põe para esse, pego desse, põe para esse. De novo, pego desse, põe para... Se eu for fazer esse negócio, o que vai acontecer? Você concorda que para eu transmitir todo esse tanto de informação aqui, tá? Eu vou precisar de 3 vezes esse tempo, certo? É o tempo total. A multiplexação é exatamente esse processo de eu usar o mesmo meio de transmissão, tá? O mesmo meio de transmissão, para transmitir partes da comunicação de cada usuário aqui, né? De cada bloquinho, tá? Sendo que eu não precise dedicar todo para cada bloquinho, tá? Todo o tempo disponível aqui da rede para transmitir para ele. Vocês conseguiram entender isso? Ou eu, no final, eu acabei cagando e a explicação foi do saco? Eu gostaria se tiver um cara que respondesse, eu já ficaria feliz.
E aí, professor, o pessoal tá desanimado hoje, né? Então, tá, Oi, oi. Sim, professor, deu para entender. beleza, agora sim. Não, eu preciso saber, cara, Não, tava tentando fazer o microfone funcionar, professor, não tá funcionando. tá bom, tá bom. O problema é assim, gente, eu não consigo ver a cara de vocês, entendeu? Então, fica difícil, porque eu estou explicando, cara. Se você está entendendo ou não está entendendo, na aula é mais fácil, né? Você olha para a cara do nego, ou o nego está olhando para cima, está com aquela cara de que, ó, não estou entendendo porra nenhuma que você está falando. Daí você volta e explica de novo, né? Bom, então a multiplexação é isso daqui. É você usar tempos diferentes para mandar partes da informação de uma origem para um destino, né? Sendo que essas partes estão misturadas aqui, divididas no tempo, tá? Então, para que aconteça, obviamente, essa transmissão certinha, eu vou ter que ter um negócio aqui, né? Que é uma ligação. O que eu faço para fazer ligação? Acho que essa daqui liga. É uma ligação aqui, ó, tá? Entre esses dois, para fazer o quê? Para sincronizar essa bodega aí. Porque se não sincronizar, tá? Tem que ter sincronismo também, né? Porque se a multiplexação não for sincronizada, tá? A hora que chegar o pacotinho verde aqui, ó, em vez de ir para o verde, ele vem para o azul. Tá? E daí o azul vem para o vermelho e o vermelho vai para o verde. Poxa, daí eu perdi a comunicação, concorda? Não é isso que eu quero fazer. Então a gente tem que ter o que a gente chama de sincronização. Cara, essa foi a maneira mais fácil que eu consigo explicar para vocês a ideia da multiplexação. Tá? Bom, legal. Então, se a gente relembrar lá do Ethernet, como está todo mundo mandando pacotinho para a mesma rede, tá? De uma certa maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou, né, de uma certa maneira, multiplexando os quadros Ethernet. Vocês concordam comigo? Tá? É assim, ó. Se eu estou mandando um monte de quadro Ethernet com a palavra de sincronismo, né, com MAC de origem, MAC de destino, tá? E depois aqueles outros campos lá que a gente viu, e lá no finalzinho o CRC, tá? Se eu estou mandando isso de um monte de gente na rede a cada momento diferente, de uma certa maneira eu estou fazendo uma multiplexação, né? Multiplexando os quadros Ethernet, tá? No tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó, no tempo. Tá? Só que, gente, a gente conhece a Ethernet porque a gente está falando de Ethernet desde agora. Mas isso acontece também na rede de telefonia. Tá? Por quê? Porque às vezes eu preciso mandar um monte de gente falando de americana, para Campinas e mando tudo junto. Só que eu uso a mesma rede. Então, se eu estou mandando todo mundo que está falando no mesmo momento, no mesmo tempo, com as pessoas de Campinas na mesma rede, você concorda que, de uma certa maneira, eu tenho que fazer uma multiplexação no tempo desses quadros que não são Ethernet, mas são quadros de voz? Né? Eu vou ter que fazer isso. Tá? Então, o conceito de multiplexação é esse. E da onde veio esse conceito? Daqui, ó. Tá? O processo do encaminhamento e agregação dos pacotes é chamado de multiplexação. Estatística. Por que estatística? Olha só que interessante. A gente viu aqui uma rede ponto a ponto, né? Uma rede bem simples. Concorda? Só que eu posso pegar... Lembra da rede internet? Poxa, imagina uma rede onde eu tenho, sei lá, um monte de computadorzinho. Bom, eu nem vou desenhar. Vou gastar tempo desenhando.
Imagina uma rede que eu tenho esse monte de computadorzinho aqui, ó. Todos eles compartilhando o mesmo cabo, o mesmo switch, a mesma rede, certo? E esse vermelhinho querendo, o roxinho, os dois roxinhos aqui querendo falar um com o outro, tá? Só que o vermelhinho, opa, desculpa aí, o vermelhinho querendo falar com o outro vermelhinho, tudo na mesma rede. Pô, então eu tenho que fazer uma multiplexação muito mais agressiva, vamos dizer assim, mais complexa. Concordam comigo? E daí, nessa multiplexação mais complexa, eu posso ter um monte de verdinho aqui que não quer falar com ninguém. Bom, se ele não quer falar com ninguém, tá? Eu posso usar a rede e passar mais dados entre o roxinho e o vermelhinho, porque ninguém do verde, ninguém tá se comunicando. E quando não tem ninguém se comunicando, vocês lembram na internet como acontece? O cara fica escutando a rede. Se não tem ninguém falando, ele pega e manda o pacote dele. Tá? Então dá para entender mais ou menos até a otimização do uso, né, por causa dessa estatística que eles fazem. Tá? Na realidade, essa questão estatística é um pouco mais complexa, porque é o seguinte, teve um cara, eu só vou citar, tá? Que quando ele fez, eles faziam cálculos, né, para saber quanto que eu preciso de banda aqui, né, de dados disponível, né, para fazer com que todos esses três caras falem com esses três caras ao mesmo tempo na rede, sem que eu perca informação e sem que fique muito lento a coisa, tá? Então, eles fizeram um cálculo. O nome desse cara era Erlang. Deixa eu ver se eu lembro como escreve o nome do cara. Erlang, tá? Então é o seguinte, se alguém for trabalhar numa empresa com rede, por engenheiro, vocês vão ver isso daqui se já não viram, tá? Em alguma matéria, tá? Mas é assim, esse cara aqui é o cara que calculou estatisticamente como que funciona, tá? A condição de rede para que você consiga falar com que todo mundo aqui fale, com todo mundo aqui sem haver perdas. Porque na internet, a gente sabe que na internet, quando tem dois caras falando ao mesmo tempo, a internet para tudo de uma vez. Aqui não. Aqui, se tem dois caras que querem falar ao mesmo tempo, tá? Ela não tem o mesmo protocolo da internet, tá? A multiplexação, a ideia é a mesma, mas os protocolos utilizados são diferentes. Então, o cara tem que calcular, né, para saber quantos caras tem falando ao mesmo tempo. E mais, olha que interessante. Imagina que isso daqui, eu vou ampliar aqui a ideia. Isso daqui seja um PABX de uma empresa. Tá? Vocês sabem o que é PABX, né? Tá? É o PABX de uma empresa. Tá? Bom, ela tem que se comunicar. Eu vou mudando os nomes aqui, porque agora eu não estou falando de internet, eu vou falar de telefonia, tá? Só para a gente fazer um paralelo e entender isso daqui. Ó, o PBX do cara está ligado na Vivo, certo? Beleza. Então está ligado na Vivo, tá? Essa Vivo aqui, vamos dizer que essa Vivo seja de Americana. A Vivo de Americana está ligado na Vivo de Campinas, tá? Então, César, mas como que eu vou saber? Porque o cara de Americana aqui desse PBX, em vez de ele falar com Campinas, ele quer falar com Taubaté. Taubaté está no outro lado. Então, Taubaté está aqui, tá? Beleza, não tem problema nenhum. Vai ter uma outra rede, tá? Que vai ligar a Vivo de Americana
até a Vivo de Taubaté. E vai ter outra rede que vai ligar para Sorocaba, vai ter outra rede que vai ligar para São Paulo. Não interessa. O que interessa, por enquanto, é a gente entender isso daqui. Só que, atrás do PBX, eu tenho, sei lá, eu tenho aqui, ó, sei lá, 200 funcionários, tá? 200 funcionários, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai pôr um PBX, você fala assim, eu quero um PBX para 200 ramais. Beleza, então o cara tem 200 ramaizinhos aqui, ó, no condomínio do seu prédio, é assim, tá? Tem 200 apartamentos, cada apartamento é um cara falando. Tá? No condomínio não é bem isso, que é só para porteiro, né? Mas na empresa os caras vão querer falar para fora, tá? Da empresa. Daí o que acontece? Eu tenho esse PBX e eu tenho que estabelecer aqui uma comunicação com a Vivo, certo? E daí o cara da Vivo fala assim, essa redezinha sua, tá? Ela tem que se ligar comigo, tá? Mas você tem 200 pessoas, mas vai ser muito raro as 200 pessoas estar falando ao telefone ao mesmo tempo, tá? Concorda? É impossível você ter 200 funcionários e os 200 estão usando o telefone ao mesmo tempo. Então, o que eles fizeram? Bom, a gente faz um cálculo, esse nego aqui, ó, faz um cálculo estatístico de utilização, tá? E o cara chega à conclusão de que se eu contratar aqui um caminho que consiga, sei lá, vou dar um chute aqui, tá? 30, né? Se eu colocar 30 linhas entre a empresa, o PBX da empresa e a Vivo, eu vou conseguir atender esses 200 funcionários, porque esses 200 funcionários não vão estar falando ao mesmo tempo. Ah, legal. Então, vamos fazer assim. E isso é feito, tá? E esse cara que fez esse cálculo é o Erlang, tá? Então, tem toda uma matemática para chegar, dependendo do número de funcionários, você vai ver quantas linhas você precisa. Daí você fala assim, pô, mas se tiver 30 caras falando ao mesmo tempo, tá? Com alguém de Campinas aqui, ó, tá? Eu tenho as 30 linhas com a Vivo ocupada. E se o 31º funcionário for querer falar com Campinas? O que acontece? Eu posso te garantir que vai dar ocupado. Ele não vai conseguir pegar linha externa. Às vezes ele vai reclamar para TI, às vezes ele vai falar que a empresa dele é uma porcaria, porque toda vez que ele quer falar, ele não consegue. Isso tudo acontece porque o nego que dimensiona essa saída aqui não sabe fazer essas contas aqui, né? Geralmente, ou ele cai na lábia do nego que está vendendo, né? Ele não entende muito bem de telefonia, porque o negócio dele é computação, entendeu? E daí ele se ferra. Ou então ele vira para o cara e fala, faz via Skype. A telefonia está ocupada, faz via Skype. É mais fácil, né? Usa outra rede, né? Não é legal isso, tá? Mas são coisas que a gente vivencia e que acontece. Bom, então só nesse slide aqui eu consegui mais ou menos explicar o que é multiplexação estatística, tá? Já falamos de um conceito de Erlang, né? E já demos uma ideia de como que acontece a parte de telefonia da empresa, né? Daí você vai lá na Vivo e contrata o que eles chamam de 1E1, né? Onde que eu ponho isso? É assim que faz? O cara fala, contrata 1E1. Tá? 1E1 dá para sua empresa, né? Eu não sei o que é 1E1, então vende aí para mim, né? Então, daí a gente precisa entender o que é esse 1E1 aí,
tá? Na rede. Olha que legal. Eu posso garantir para vocês que eu consigo, com um E1, eu consigo transmitir 30 pessoas multiplexadas, assim, falando ao mesmo tempo. Tá? É por isso que eu ponho um E1. Você tem 30 linhas daqui para cá, eu coloco um E1, fica 30 pessoas falando com a Vivo, que vai falar para Campinas. E mais, ó, se uma pessoa quiser ligar para Sorocaba e estiver dentro dessas 30 que estão ligando, não tem problema nenhum. Por quê? Não tem um sistema de comutação, que é o número de telefone. Então, ele vai discar o número que ele quer. Se ele quer falar com a Vivo de Campinas, a Vivo de Taubaté, ou falar até com o cara aqui que está do lado dele, lá a mãe dele que está na casa dela lá, para ver se está bem, se não está precisando de alguma coisa no supermercado, né? Porque com o Covid agora é tudo assim, né? Então, daí ele fala, não tem problema nenhum. Então, o número de telefone que ele diz que aqui no PABX dele, tá? Isso daqui é uma central telefônica que vai comutar e multiplexar daqui para cá, e quando chega aqui ele vai comutar para onde a ligação está indo. Tá bom? Porque, ó, eles querem, o que eles querem fazer na realidade? É a eficiência, cara. A eficiência de aproveitamento da rede. Tá? Por isso que essa multiplexagem, ela é estatística. Bom, vamos seguir com o bonde. Tá? Bom, então, ó, só para não perder, a gente está vendo redes comutadas por pacotes. Tá? Então, um dos exemplos que a gente conhece mais, porque a gente já está estudando há um bom tempo, é a rede Ethernet. Uma que a gente não conhece nada, e vai conhecer um pouquinho, é uma rede que a gente chama de SDH. Tá? Só que, antes do SDH, tá? Porque tem um monte de coisa antes para a gente chegar nesse SDH. E mais, depois do SDH, tem muita coisa depois. Então, a gente vai ter que tomar um certo cuidado para lidar com isso, para não atropelar, né? Porque senão é muita informação. E a gente aqui está entrando num vespeiro que é um pouco diferente da Ethernet que a gente está mais acostumado. Tá bom? Então, se a gente está vendo rede comutada, tá? A gente tem dois modos de trabalho na rede comutada. Olha que legal. Tá? Olha só, a rede é comutada, portanto, já é multiplexada por tempo. Tá? Existem outros tipos lá, mas vamos pensar assim. A rede é multiplexada por tempo. Ou seja, os pacotinhos são separadinhos, divididos um tempinho para cada um, e a gente coloca tudo na rede para otimizar o uso. Tá? Agora a gente tem o modo não orientado à conexão e orientado à conexão. Tá? No modo não orientado à conexão, não é isso que eu queria fazer. No modo não orientado à conexão, os pacotes são encaminhados salto a salto. Opa, a gente já lembra o que é salto? Vamos pôr aqui do lado. São aqueles hooks, né? Onde a gente trata do custo da rede, lembra? Do custo, da métrica que a gente usa para avaliar a rede usando um determinado protocolo. Nem todos, né? Tem os distant vector, né? E tem os link state. Quando a gente conta hop, só a hop geralmente é link state. Tá? Olha lá, caminhando salto a salto do nó de origem ao nó de destino. Bom, aqui é um conceito que a gente nunca falou. Tá? Mas dá para entender o que é nó de origem e nó de destino. De acordo apenas com a informação contida no cabeçalho do pacote. Tá? Nenhuma negociação de transferência é feita pelos nós na rede envolvidos. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que esse tipo de
pacote, né, de rede comutada por pacote não orientada à conexão, significa que eu vou mandar o pacotinho para o fulano B, vou colocar no cabeçalho do pacote o número dele, o número de telefone dele, ou vou colocar o IP dele, ou vou colocar o nome de computador dele, de rede, dependendo do protocolo que eu estou usando, vou mandar para a rede, tá? Mas não vou negociar nada com a rede, assim, eu estou mandando, a rede se vira. Ela pega o meu pacotinho, vê o endereço e manda para o destino. Ah, se tiver suítes intermediárias, centrais telefônicas intermediárias, ele vai pegar, vai ler o pacotinho, vai ver, esse pacote vai para a Americana, para o Milton. Beleza, vai levar o pacotinho para o Milton. Mas antes de chegar em Americana, tem que passar por Nova Odessa, tem que passar por Mojimirim, tem que passar por Campinas, tem que passar por Sumaré, São Paulo, Belo Horizonte. Não interessa. A rede vai encaminhar esse pacote. Tá? Então, é isso que é não orientada à conexão. Entretanto, todavia, o modo orientado à conexão, tá? A transferência de pacotes, tá? Também é entre nó de origem e nó de destino, tá? Mas ela é usada através de esquemas definidos de negociação e reserva. Olha que legal, cara. Tá? Esse protocolo, tá? Ele vai fazer o seguinte: ele vai entrar em contato com o Milton, né? Ele vai falar, Milton, estou querendo transmitir um filme para você. O Milton vai virar para ele e vai falar, pô, César, pode transmitir sem problema nenhum. Daí o César vai perguntar para ele, o Milton, em qual taxa de transmissão eu posso mandar para você? Daí o Milton vai falar para mim, não sei, vamos fazer um teste? Vamos. Então manda um pacote de tamanho fixo para eu ver quanto tempo leva para chegar aqui. Ou seja, nesse momento, o computador lá do Milton está fazendo um cálculo para saber qual que é a banda disponível, qual que é a velocidade disponível, quantos pacotinhos eu posso mandar sem ter problema. Ele vai fazer esse teste. Ele vai falar, Cezão, pode mandar o filme que está tranquilo. Se quiser, você pode mandar pacote de tamanho jumbo para mim. Fala, beleza, então eu vou começar a mandar os pacotes jumbo. E confirmação de tamanho? Tipo, de recebimento, né? Ele fala assim, cara, vamos usar aquele esquema sliding window. Então, vamos começar assim, você manda 20 pacotes jumbo para mim, e eu vejo aqui, se eu não receber nenhum, ou se eu receber um errado, na próxima, no próximo pacote, né, na próxima vez que você checar, você transmite aquele sem problema nenhum. Beleza. Então, nesse orientado à conexão, quando eu falo para o Milton que eu vou usar, sei lá, 10 megabits por segundo para transmitir para ele, tá? De alguma maneira, o protocolo tem que ir nessa rede, em todos os switches, em todos os computadores, todos os equipamentos por onde está passando o meu canal, né? E tem que falar assim, quando chegar um pacote aí, César Milton, Americana, você reserva 10 megabits por segundo para ele, tá? Porque a gente está usando comunicação jumbo aqui, filho. A gente está querendo ver o filme rápido. Tá? Então, ele sai reservando na rede. Tá? Bom, para fazer isso, basta que eu seja inteligente e determine um protocolo que faça isso. Tá? Dá para fazer usando o protocolo IP, que a gente já viu, né, o slide Windows e tal, tá? Dá para usar o SDH e dá para usar aquele que a gente viu também, lá, lembra do ATM? ATM dá para reservar também. Frame Relay também dá.
Tá? São protocolos que dá para a gente fazer reserva de banda na rede para uma conexão orientada, né, para uma ligação comutada de pacote orientado à conexão. Por quê? Porque eu identifico os pacotes e eu consigo reservar banda para eles. Legal, né? É um tipo de... Deixa eu colocar esse orientado à conexão aqui em cima. Tá? Beleza. Só que daí a gente chega no negócio importantão para nós. Eu já comentei com vocês, acho que na primeira aula que eu dei, que é assim, isso tudo funciona bonitinho, com pacote para lá, pacote para cá, protocolo para lá, protocolo para cá, para voz, para televisão, para computador, hoje para tudo. Por quê? Porque tudo que era analógico, a gente conseguiu converter, arranjou um jeito de converter para digital. Antigamente, então, só para vocês saberem, televisão sempre foi analógica. Tá? O sistema de captura de uma imagem, com aquelas câmeras antigas, era um processo analógico. Tá? Tinha um canhãozinho de varredura, né, que ia varrendo a informação da imagem, transformando em informação elétrica analógica. Essa informação elétrica analógica era passada para a câmera, lá para o sensor da câmera transformava isso num sinal de vídeo analógico, com sincronismo analógico, com referência de cor analógica, modulação analógica. Daí esse sinal de vídeo era guardado, entre aspas, numa memória, que era a fita cassete analógica, através do quê? Através de magnetização e direcionamento e desmagnetização das fitas cassete do pó de ferro que era colado na fita plástica que formava a fita cassete. Antes aqueles rolão grande de computador, tá? Analógico, tá? E depois de um tempo guardado, se você quisesse ver o que foi gravado, né? Você colocava essa fita num videocassete analógico, um cabeçote analógico ia ler essa fita. E ia produzir na televisão um sinal analógico. Beleza? Só para vocês entenderem. O que aconteceu com a digitalização, então? Vamos transformar tudo que é analógico para digital. A gente converte som, imagem, foto, filme, tudo que é analógico, para zeros e uns. Então, a gente digitaliza isso. Por quê? Se eu digitalizar, ao invés de gravar isso daí numa fita cassete analógica, eu já posso guardar num HD de um computador, é digital. Ou mais, posso colocar numa memória, USB drive, uma memória analógica, um memory stick lá, né, que a gente chama de pendrive, é digital. Então, você pode gravar lá no pendrive. Tá? Então, o interesse de transformar as coisas de analógico para digital tem uma série de necessidades, né? De vantagens, tem algumas desvantagens, tá? Só que a gente que trabalha com rede, a gente precisa entender como que essa conversão é feita, para a gente entender os conceitos que a gente usa, às vezes, é conceito de banda, tá? E taxa de bits. Tá? E agora a gente vai ter que entender melhor o que é uma banda e o que é uma taxa de bits. Tá? Que a gente pode chamar de que é a taxa de transmissão. Né? E por que a gente tem que entender disso daí? Porque assim, cara, a gente acha que a gente entende porque é um linguajar comum. Todo mundo tem internet, todo mundo vai lá no provedor de internet, liga,
Fala assim, eu estou com 200 mega, eu estou com 100 mega aqui em casa, quero aumentar para 150. Ou, não, eu tinha 10 mega e a rede está lenta e eu quero aumentar para 20 mega, né? Ah, não, eu quero colocar fibra ótica em casa porque falaram que a fibra ótica é melhor e que na fibra eu posso ter até 300 mega. Né? Aí você fala, legal. E o que você faz na sua casa? Ah, eu assisto Netflix. Pô, legal, cara. E você coloca lá no roteador da net, como que você faz? Não, não, eu assisto Netflix no smartphone. Não, smartphone eu pego o smartphone e transmito o negócio da Netflix para o meu Chromecast, que está ligado na minha rede Wi-Fi. Fala assim, tá. E você pediu aumento de banda para net para 300 mega, porque a sua rede está lenta, né? Porque eu não consigo ver o Netflix. Então a gente vai ter que entender, né? Tá travando o Netflix. Vamos entender melhor, né? O que é o conceito de banda, taxa de bits, taxa de transmissão, né? Para a gente não ficar pensando besteira por aí, tá? Só que agora é o horário do intervalo, né? Então eu vou fazer o seguinte: que tal 10 minutos de descanso? Ou 15? Dá tempo de comer um cachorro quente? Oh, com certeza, professor. Então vamos lá, e daí daqui 10 minutos a gente volta para falar esses conceitos aqui, tá bom? E eu vou até fazer o seguinte: se vocês me permitirem, eu vou gravar essa aula em duas partes, tá? Eu vou interromper a gravação aqui e já vou voltar logo em seguida, daqui 10 minutos. Daí lá no YouTube, lá vocês vão ter parte 1 e parte 2. Tá? Ou dois vídeos com nome diferente, para ficar mais chique, não sei. Beleza, professor. Beleza, então, estou interrompendo.